Oi, boa tarde a todos aqueles que estão novamente aqui no meu canal. Meu nome é Úrsula, uma peruana morando no Brasil. E como com esse sotaque, né, espanhol, deu certo. Queria dar continuidade, contando um pouco mais da minha vida, para vocês me conhecerem melhor, para depois, mais em outros vídeos, falar outras coisas. Bom, eu me casei com um brasileiro, como vocês sabem, e depois de 17 anos nos separamos, nos divorciamos. Eu fiquei com a guarda das minhas filhas, ele podia ver as meninas de cada 15 dias e fizemos a partilha dos bens. A partilha dos bens, como nos casamos naquela época por comunhão total de bens, a gente fez uma partilha melhor para ele do que para mim, porque sempre é assim. Mas eu não achei ruim. Durante o tempo que eu estive casada, eu nunca trabalhei, embora eu era formada em turismo lá no Peru, eu me formei em turismo e trabalhei. Mas quando eu me casei com ele, por ele ser um médico, um cirurgião, minha vida financeira era uma vida muito boa, então eu não precisava trabalhar. Então, eu tinha somente o cuidado das meninas em casa, tinha funcionária para cuidar da casa, né, preparar almoço, e eu me pude dedicar a cuidar das meninas, levando para a escola e fazendo os deveres de casa e coisas de mãe. Quando eu me separei, depois de 17 anos, eu encarei a vida de uma maneira diferente. Essa segurança financeira que eu tinha tido durante todo esse tempo, praticamente se tinha perdido, porque eu não trabalhava, eu dependia financeiramente dele. E quando eu me separei, quando eu me divorciei dele, eu consegui, fiquei com a casa, né, para mim, com o dinheiro que eu tinha guardado no banco, mas era pouca coisa, e fiquei também com meu carro. A minha advogada conseguiu uma pensão alimentícia para mim. Só que é, o juiz ele contestou e o juiz cortou a pensão, só tive a pensão para mim durante um ano. Porque ele alegou que eu era jovem para ter pensão e podia trabalhar. Eu tinha 38 anos naquela época, só que eu estava com depressão, porque minha filha tinha falecido, eu não tinha família, eu, não, eu tinha que cuidar das meninas, eu não trabalhava, mas o juiz deu causa perdida para mim e causa ganha para ele. Então eu fiquei com a minha casa e as pensões das meninas, mas eu não achei ruim perder a pensão, não. Eu até achei bom, porque eu podia é, ter nesse momento a necessidade de tomar decisões e demonstrar para mim e para as outras pessoas que eu podia seguir adiante por o meu próprio esforço. E, bom, fiquei com aquela casa que era muito grande. E por que eu estou contando isso, primeiramente? Porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, você foi casar com um médico e você tem uma vida boa. Gente, eu estou divorciada há quase 20 anos. Eu não me divorciei há um ano, 2 anos, 3 anos, quase 20, 19 anos que estou divorciada. E não é fácil manter cuidar do teu patrimônio. E a descida do nível social também é impactante. Então eu vendi aquela casa porque o dinheiro da pensão das minhas filhas ia para todas as despesas. E outra coisa também muito importante, como ele estava encarregado de pagar tudo, eu não tinha noção de quanto se pagava por IPVA, o IPTU e as despesas da manutenção de uma casa. Então o dinheiro da pensão das meninas praticamente era para cobrir todas essas despesas. E eu precisava ter um recomeço, precisava cortar gastos. Em esse momento, um dia eu estava na minha casa olhando o computador e vi um vídeo de um economista que falava que para administrar o nosso patrimônio é importante ter educação financeira. E eu não tinha educação financeira. Eu não sabia fazer compras no supermercado, sabia administrar uma casa, mas não sabia administrar dinheiro, que é completamente diferente, né? E aí ele ofereceu um curso e eu entrei nesse curso online. E uma das coisas que ele falou, que eu lembro muito bem e que eu falo sempre, que o maior investimento que você faz na sua vida é no conhecimento. E o conhecimento se adquire através do estudo. O estudo, quando você se apropria
desse material, dessa bagagem de conhecimentos que te traz através do estudo, isso ninguém te rouba e você nunca perde. Então, eu falei assim, nossa, isso que eu preciso para minha vida. E a primeira coisa que eu falei foi fazer, vou estudar, vou voltar a estudar. E me inscrevi em uma faculdade para fazer pedagogia, porque eu gostava muito de estar com crianças. Tinha educado as minhas 3 filhas, ajudado elas nos deveres de casa, sabia, né, a rotina de uma pessoa que tem filhos para educar. Então, a segunda coisa que eu fiz foi vender aquela casa. Aquela casa era muito grande e agora éramos 3 pessoas, já não éramos mais 5, então eu decidi vender aquela casa. Comprei outra casa menor, uma parte do dinheiro comprei um apartamento como um investimento para ter um aluguel e o resto eu guardei, sabe onde? Em uma previdência privada. Porque aquele economista que eu fiz o curso, que foram 2 meses, ele falou da importância de ter um dinheiro de uma previdência privada. E ele falou uma coisa também muito legal, que eu quero compartilhar com vocês. Vocês têm que ter como que várias cestinhas e colocar os ovos, o dinheiro em várias cestinhas, e não deixar só em uma cestinha. Então, isso quer dizer assim, se você tiver dinheiro, coloca um pouco em uma previdência privada, que é muito importante, se você tem menos de 50 anos, porque a previdência tem que ter no mínimo 10 anos de investimento para você ter um bom dinheiro. Então, se você tiver abaixo de 50, é importante. Se você não tiver, faz uma aplicação em um LCI ou LCA, porque a taxa que eles pagam, né, é boa, é alta, dá praticamente mais de 1% ao mês agora. E outra coisa que ele falou era ter um outro imóvel para você receber um aluguel. Esse imóvel, com o passar dos anos, o aluguel vai se reajustando. Então, ele vai subindo a renda para você automaticamente com a inflação. Mas você fala assim, eu não podia ter outro imóvel se eu tenho minha casa. Então, não importa, você pode investir no banco e pode investir em conhecimento, fazer um curso, não necessariamente um curso de graduação, pode fazer um curso técnico, um curso de alguma especialidade que você goste, mas que te dê uma renda. Porque hoje em dia, você sabe, né? A vida está muito cara. E foi isso que eu fiz. E foi isso que me ajudou a saber administrar meu dinheiro financeiramente. Mas não foi fácil, porque eu conheço muitas amigas minhas que nesse rumo se acabaram perdendo. Quando a gente se vê livre, a gente não tem consciência de que essa liberdade tem um preço. E o preço é ter uma conduta de vida vivida de uma maneira que não te prejudique, que você não extrapole limites, nem extrapole, não confunda liberdade com libertinagem. Então, eu me separei já com 38 anos, já não era uma mulher velha, mas também não era nenhuma menininha, e ainda eu tinha 2 crianças, estrangeira e sem trabalhar. Bom, terminei a minha faculdade, arrumei emprego, que até o dia de hoje eu trabalho, né? Como eu falei, sou pedagoga hospitalar. Mas eu conheço muitas amigas que se acabaram perdendo, e quando eu penso no passado atrás, eu pude também ter perdido uma parte do meu patrimônio, porque a gente se vê tentado em fazer coisas, em comprar carros chiques. Teve amiga minha que tinha uma condição financeira muito boa, e também se separou, e compraram um Land Rover, compraram um Camaro, começaram a ter aquela vida, a manter seu padrão de vida. Só que já não eram mais casadas com um homem de dinheiro. E elas não se acostumaram. E hoje em dia, com o passar dos anos, elas perderam muito patrimônio. Agora, muitas delas moram em apartamentos simples ou casas simples, tem carros simples, porque a vida é assim. Como falou uma amiga minha, dinheiro não aguenta desaforo. Então, eu tenho minha vida assim boa, minha vida simples, mas boa, moro em uma casa muito boa e trabalho. Trabalho já desde 2015, casei pela segunda vez, que outro vídeo vou falar, e minha situação financeira é boa, não tenho aquela de antes. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês me conheçam. Eu sou uma pessoa que passou por momentos difíceis, mas consegui encarar a vida
e consegui ter um sucesso, porque eu considero isso um sucesso, não necessariamente financeiro, sino também familiar, espiritual, porque eu não perdi a cabeça, tive a Deus no meu coração, aprendi muita coisa e trabalho, me formei, meu trabalho me proporciona um salário por mês, continuo com meu apartamento que me proporciona um aluguel, ajudo as minhas filhas, embora uma já é profissional e a outra está terminando a faculdade. Meu marido atual também é uma pessoa que trabalha, né? Contribui com a renda de casa. Então, com este vídeo eu queria falar, se alguém me está visualizando e se passou por uma situação parecida com a minha, eu queria falar para você que você pode conquistar seu lugar neste mundo, que você precisa só acreditar em você, colocar sonhos, ter sonhos, projetos de vida, se visualizar na frente de como você gostaria que tua vida fosse e correr atrás e pensar o que é necessário eu preciso fazer para conseguir atingir meus sonhos. E também, será que eu estou feliz com a vida que eu levo agora? Porque eu não era feliz com a vida do meu primeiro casamento. Então você tem que analisar, você é feliz? Ser sincera contigo mesmo e falar assim, o que preciso fazer para mudar isso na minha vida? Então você precisa, primeiro, se apegar muito a Deus, porque Deus nunca nos abandona, sempre nosso Senhor Jesus Cristo vai mandar um dos seus anjos que cuidam de nós, e você precisa estar atenta aos sinais. Eu fiquei atenta quando minha filha faleceu aos sinais. Os sinais se apresentam através de sonhos, através de coisas assim, como eu falei, né, que eu estava no computador pensando, ai meu Deus, tenho que pagar, eu não sabia que tudo era tão caro, e de repente aparece esse economista do nada, começa a falar da educação financeira, e ele começa a falar do estilo de vida dele, e ele é uma pessoa muito simples, e ele tem a independência financeira agora ele deve estar com 50, mas naquela época ele falou que ele tinha a independência, tinha atingido a independência financeira dele com 38 anos, era um pouquinho mais novo que eu, então isso me motivou, porque ele falou uma coisa muito boa. Quando você tem a sua independência financeira ou o seu equilíbrio financeiro, você consegue ajudar o necessitado, você consegue dar essa ajuda. Porque nessas épocas, por exemplo, de Natal, eles pedem, vamos dar uma cesta, vamos dar uma roupinha. E se você não tiver esse respaldo financeiro, você não consegue ajudar. Não necessariamente que você vai ajudar as pessoas com dinheiro. Pode ajudar escutando, dando uma palavra, dando um conselho, ou somente escutando. Mas também é muito gratificante você poder ajudar financeiramente alguém que está precisando, não sempre da tua família, mas alguém que precise de alguma coisa e você falar, olha, eu posso fazer para você. Então, isso nos traz para nós também uma paz, uma tranquilidade e um aprendizado. Então, é isso que eu tinha para falar. Já em outro vídeo eu vou falar outras coisas, mas eu estou falando dos vídeos para vocês me conhecerem. Se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, podem fazer que eu, com prazer, vou responder. Tá bom? Um bom final de semana.